Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu resolvi pintar com aquarela. Tinha um bom tempo que eu não trazia pinturas com aquarela aqui para o canal. Se não me engano, a última pintura que eu trouxe já faz uns 5 meses. Então hoje eu vou pintar com vocês uma cereja em aquarela. Eu espero que gostem. Eu comecei esse canal trazendo principalmente pinturas em aquarela, mas por incrível que pareça, né, eu acabei diminuindo a quantidade de pinturas em aquarela que eu trazia por aqui e acabei focando mais em outros materiais. Acho que é porque a aquarela acabava fazendo um pouco de bagunça para começar a pintar e tudo mais, mas eu vou voltar a pintar mais com aquarela, então nas próximas semanas vocês vão ver mais alguns vídeos com aquarela por aqui. A aquarela é um dos meus materiais preferidos para desenhar e pintar, porque ela traz toda uma fluidez e aí eu acabo fugindo um pouco do realismo e conseguindo trabalhar com outras coisas também nos meus desenhos. Como vocês podem ver, eu deixei um esboço preparado de 2 cerejas e eu comecei a pintar utilizando a tinta vermelha da aquarela. Eu deixei ela bem aguada só para demarcar ali onde seriam as regiões que teriam essa tonalidade, mas depois eu vou vir escurecendo e colocando um pouco mais de pigmento em algumas regiões para dar uma melhor coloração ali para o desenho. Essas cerejas, elas têm alguns pontos de luz, né, que a iluminação refletiu ali nelas, então eu deixei esses pontos brancos, porém depois eu vou vir durante a pintura colocando um pouquinho de aquarela neles ali, porque na verdade essas regiões elas não são brancas, mas elas ficam um pouco mais claras, né, por conta dessa quantidade de luz, mas elas não chegam a ficar completamente brancas. Quando você está pintando com aquarela, é importante você esperar a aquarela secar para ver qual tonalidade ficou ali a região que você pintou. Porque muitas vezes, após seca, a cor que você pintou ali, ela acaba clareando um pouco. Então, é bom você esperar secar para ver em qual tonalidade ficou, para poder acrescentar mais um pouco de pigmento, caso seja necessário, para escurecer ali a região, caso ela fique muito clara. Essa questão vocês conseguem ver assistindo esse vídeo mesmo. Quando eu acrescentei ali na parte central das cerejas um pouco mais de vermelho, né, para dar uma coloração ali um pouco mais forte, esse vermelho ficou parecendo que seria um vermelho bem forte, porém, após secar ali a região, você vê que aquele vermelho acabou dando uma clareada. Então eu precisei voltar colocando um pouco mais de vermelho para conseguir chegar até a saturação que eu queria. Uma outra cor que eu utilizei na pintura dessas cerejas para brincar com essa questão aí de luz e sombra foi o preto. Eu peguei o preto e misturei ali com o vermelho e passei nas regiões que eram um pouco mais escuras nessas cerejas. E aí elas ficaram como se tivesse um pouco mais de sombra ali na região. Essa questão de marcar pontos de luz e de sombra no seu desenho, na sua pintura, ela faz total diferença caso você queira trazer uma ideia ali um pouco mais realista, porque colocando a luz e sombra você consegue trazer um pouco mais de profundidade ali para o seu desenho. E aí ele acaba ganhando um brilho, um contraste e, na minha opinião, eu acho que fica bem mais legal. Bom, agora eu comecei a pintar as folhas dessa cereja e assim como o corpo da cereja, eu comecei colocando um tom um pouco mais claro ali de verde nessas folhas, mas depois eu vou vir escurecendo mais esse tom para conseguir colocar um pouco mais de luz e sombra e também deixar essas regiões com um pouco mais de saturação. Eu não costumo muitas vezes falar quais foram as cores que eu utilizei na aquarela, como eu costumo falar com outros materiais, porque muitas vezes eu faço misturas, né, para criar a cor que eu estou querendo utilizar. No caso dessas folhas mesmo, eu acabei misturando vários verdes para chegar na tonalidade de verde que eu queria, já que os verdes que vieram nesses tojos que eu uso não eram da mesma tonalidade que eu queria utilizar. Então eu acabei tendo que criar essa cor fazendo uma mistura com vários tons que eu tinha aqui. Essas folhas elas ainda estão com um aspecto meio estranho, mas eu vou voltar nelas mais para o final do vídeo e vou escurecer um pouco mais elas. A partir do momento que secou ali a aquarela também elas vão dar uma clareada, então eu vou precisar voltar com os tons de verde para conseguir a saturação ideal ali que eu acho que essas folhas deveriam ter.
Um material que é muito presente e que sempre que eu estou pintando em aquarela eu deixo um pedacinho dele por perto é o papel higiênico. Como apareceu aí no vídeo rapidinho, eu sempre acabo utilizando um pouco ali do papel higiênico quando eu acho que eu coloquei muito pigmento em alguma região ou quando eu acho que a tonalidade está diferente da que eu queria, eu pego o papel higiênico e passo na região enquanto ela ainda está úmida. Ele acaba sugando ali um pouquinho da umidade e desse pigmento e deixando a região mais clara. E aí depois eu consigo voltar ajeitando ali direitinho. O papel higiênico também é muito importante quando sem querer a gente esbarra ali no pincel ou na aquarela e deixa respingar ali na pintura um pouco de pigmento. Então, enquanto esse pigmento ainda está úmido ali, a gente consegue com o papel higiênico absorver um pouco desse pigmento e não deixar a região ficar manchada. Se esse respingo ele tiver muito denso e com bastante pigmento, fica um pouco mais difícil não deixar uma mancha ali na região. Mas uma coisa que eu costumo fazer é pegar um pouco de água e misturar ali na região que manchou e depois passar o papel higiênico por cima. Geralmente acaba ficando uma manchinha ali, mas fica bem mais clara do que se eu não tivesse tido papel higiênico para absorver um pouco desse pigmento por perto. Como vocês podem ver, eu acrescentei um pouco mais de verde ali na região das folhas. Eu acabei misturando também esse verde com um pouco de preto nas regiões que tinham um pouco mais de sombra. E aí eu consegui demarcar ali direitinho esse tracinho que tem no meio da folha, a região que fica mais escura e a mais clara, conseguindo deixar essa ideia de luz e sombra e profundidade também ali nas folhas. Eu resolvi colocar também ali na parte de baixo de cada uma das cerejas um pouco de sombra, como se elas estivessem fazendo uma sombra ali no papel. Na imagem de referência que eu utilizei, tinha essa sombra ali, então eu resolvi aplicar também na pintura que eu estava fazendo. Bom, esse foi o resultado final da pintura dessas cerejas no estilo de aquarela botânica. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa não é a primeira vez que eu pinto essas cerejas, tentando fazer luz e sombra. Eu já pintei elas também utilizando o giz pastel oleoso. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima caso vocês queiram assistir. Mas caso vocês tenham interesse mais em aquarela mesmo, eu tenho uma playlist aqui no canal só utilizando a aquarela. Então eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhada, caso se interesse. E se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir e se inscrever no canal, que ajuda esse vídeo a chegar até outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.